estamos aqui, Pai, na Tua presença, clamando para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor coloque abaixo toda a estrutura que nós mesmos, por causa da nossa forma de pensar, levantamos dentro de nós, para que somente o Teu senhorio, para que somente a Tua vontade, somente aquilo que o Senhor deseja fazer, aconteça em nós, através da palavra do Senhor nessa noite. Usa o Teu servo e amplia a nossa visão, no nome de Jesus, amém e amém. Capítulo 11, verso 1. Então assim a Bíblia fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé, muita ou pouca? Aquela pessoa, a pessoa de grande fé. Tal pessoa tem fé. A gente sempre comenta sobre a fé, queremos ser pessoas de fé, e a fé ela é importante para a nossa vida como cristãos. Temos fé, precisamos ter fé. Uma vez Jesus, isso se encontra lá em Mateus capítulo 17, versículo 14, quando Jesus aparece, ele vai para o monte com Pedro, Tiago e João. Vale a pena ler, né? Já vamos valorizar. Quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Traz ele aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha, Jesus desce do monte, chamado na Bíblia o Monte da Transfiguração, onde ele foi com Pedro, Tiago e João, e lá teve uma visão, né, de Moisés, Elias, e Jesus estava lá. E aí ele desce daquele monte, e lá no pé do monte ele tem essa conversa com os discípulos, que precisaram expulsar um demônio, mas eles não saíram. E ali no pé do monte, Jesus liberta o menino, depois explica aos discípulos que o problema não foi
técnica dos discípulos ou a autoridade dos discípulos, mas a pequenez da fé. Coisa interessante, né? E ele começa então a conversar com os discípulos sobre o poder da fé genuína. Ele dá o exemplo de um grão de mostarda, bem pequenininho. Talvez a gente pudesse se assemelhar ao grão de mostarda com um grão de arroz. Grão de arroz, vocês sabem, né? Todo mundo conhece o arroz. E ali ele fala, olha, ele não foi expulso por causa da pequena fé de vocês. Aí eles ficaram em crise, porque na verdade eles tinham fé ou não tinham fé? Foram comissionados ou não foram comissionados para ter fé? Aí Jesus falou, mas se vocês tiverem fé, tamanho de um grão de mostarda, porque mostarda naquele tempo era arroz nosso. Ele falou assim, você fala para esse monte, né, o monte que ele havia descido, da transfiguração. Você vai falar para esse monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. De lá para cá, ele vai passar. Foi isso que ele disse, né? Fé tamanho de um grão de mostarda. Será que é muita ou é pouca? O que vocês acham? Muito ou pouco fé tamanho do grão de mostarda, será? Sabemos, não, eu sei que você e eu, nós temos fé do tamanho de um grão de mostarda e podemos fazer grandes coisas. Sabia? É só você estando aqui já mostra que você tem fé. Sim ou não? Afinal de contas, por que você estaria fazendo aqui com um tempão de chuva armando? Aí você está aqui, por quê? Por causa de quem? Por causa de Jesus. E Jesus, você está vendo Ele? Você não está vendo. Mas você crê na presença dEle? É isso. Então a fé dos discípulos existia, mas faltava alguma coisa a mais. Faltava uma ousadia, faltava um entendimento, faltava uma disposição da fé. Então, interessante a gente observar isso. Mas você tem fé ou você não tem fé? E Hebreus capítulo 11 fala da fé, a importância da fé, da nossa vida de fé, né? E como se dá então a fé? Você tem ou não tem? Como que você exerce a fé? De onde ela vem? Nasce com você? É você que ora até produzir fé? Deus te dá fé? Como que é isso, né? Como que será isso? Vamos lá. A Bíblia diz aqui, muito interessante, em Hebreus capítulo 11, que o primeiro verso, ele fala da fé como a certeza, a convicção das realidades que ainda não podem ser vistas. Lá no versículo 2, ele lembra que a fé foi marca dos antigos. Ele fala, pela fé, os antigos deram testemunho. Mais para frente, nós vamos ver a fé dos antigos. Coisa linda. E depois ele lembra que a fé, ela vem de Deus e Deus é que a dá. Então, primeira coisa importante é que a fé, ela não nasce da gente, ela nasce da palavra de Deus. Vou ler com você, Romanos capítulo 10, verso 17. Então, observa uma coisa muito importante sobre a fé. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo, olha, a minha fé está regulada. Romanos 10, 17, diz assim a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé nasce da palavra de Jesus Cristo. A fé nasce de Jesus Cristo. A fé está nele, né? A Bíblia diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus veio para ser a nossa fé,
que vivamos a sua presença. E a fé, então, passa por nós, e ela, ao passar por nós, a palavra de Jesus Cristo, ela gera fé. Então, a fé, ela não é uma emoção, nem um pensamento que você tem forçado, dizendo, eu tenho fé, quero viver com fé, eu creio, e você faz aquela coisa, né, de repetição. Ela não vem dessa força de vontade, mas a fé, ela é gerada quando Deus fala e o coração é alcançado pela sua palavra. É quando Jesus fala para nós, é quando você tem contato com a Bíblia, é quando você ouve a palavra de Jesus Cristo, quando Ele fala, aquele que crê em mim fará obras ainda maiores, é quando Ele fala para nós, aquele que viver a minha vida vai ganhar, e aquele que viver a sua vida vai perder. A fé, ela fala, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda vez que você tem contato com a palavra de Deus, ela gera fé. A fé vem da sua palavra, né? E quando ela fala a nós, e o coração da gente fica atento à sua palavra, e a palavra dele é uma semente poderosa, e o Espírito Santo faz essa semente germinar. Entende? Vocês leem a Bíblia durante a semana? Leem? Espero que leiam. Mas quando você lê a Bíblia durante a semana, você tem aquele momento com a palavra de Deus, você lê, você pode até orar a palavra de Deus, e quando você tem contato com essa palavra, você conhece, e ao conhecer, ela se aloja no seu coração, sabia? E ela alojada, ela é regada pelo Espírito Santo. Então, uma coisa muito legal, eu converso bastante com o seu Lércio sobre isso, que eu gosto muito daquela ameixa amarela que tem por aí, né? Aquelas árvores, aquela ameixa amarela bonitinha, daquele cachinho. Quem tem na casa essa ameixa? Ninguém? Sério? Oh, que pena. Só lá no sítio dele, né? Então eu amo aquilo, e tem uma casa perto da minha lá que tem essas ameixas, e quando começou a dar aquelas ameixas, toda vez que eu virava o carro na esquina, olhava aquelas ameixas, a minha boca enchia de água, tanto que eu gosto daquilo, e eu sempre procurava alguém para pedir, né? Mas nunca tinha ninguém. Um dia eu coloquei a escada atrás do meu carro e saí com a escada do carro. A hora que eu passar na frente, vou armar a escada, vou puxar aquele cacho de ameixa. Eu fiz. Aí eu falei, se alguém vier, o que está fazendo aí? Eu falo, ainda bem que você apareceu daí. Eu pedi, né? Pedir não é roubar, né? Mas como ninguém viu, acho que eu roubei. Mas estragou um monte também, não seria um roubo muito grave. Aí eu peguei aquelas ameixas e eu tirei várias sementes e plantei num vaso em casa, 4 montes de 3 sementes cada uma. E falei, vou ver, uma hora vai nascer. E passou meses. Aí esses dias, quando nós olhamos, mostrei para a pastora, eu falei, olha aqui. E estava lá os 3 galinhos daquela ameixa. Vou deixar lá no vaso, bastante tempo, né? Depois eu vou levar lá para o recanto, num lugar bem bonito lá. Aquele pé de ameixa gostosa. Olha, quando a palavra de Deus, ela é assim também. Você ouve, você lê, você armazena. Depois vem o Espírito Santo, e ele entra em contato com a palavra. É como se fosse a água que rega. E aquela água faz a semente germinar e brotar. E ela dá fruto. Assim é a palavra de Deus, e assim é a fé. A fé, ela vem pela palavra de Deus. Quando você ouve, quando você pratica, quando você estuda, ela vem pela palavra. É a palavra de Deus que traz fé. Sabe? A Bíblia não é um livro qualquer, é um livro milagroso, porque ela contém a palavra de Deus, a vontade dele para nós. Então, se você quer fé, não procure em sensações, não procure em repetições, não procure no YouTube, nos vídeos, não procure nada. Você quer fé, você vá para o que Jesus falou, do jeito que ele falou. E a fé
virá sobre a sua vida, porque a fé vem pela palavra de Deus. Sabia? Ela vem pela palavra. Por isso que Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, se você quer sua fé fortalecida, tem que ter contato com a palavra dele. Amém? Faça de tudo para ter contato com a palavra dele. A outra coisa importante que a fé vem é que ela é uma ação sobrenatural de Deus. É Deus quem dá a fé para nós. Até para crer, Deus dá a fé para você crer. Lá em João capítulo 6, versículo 44, você vai ver uma coisa muito interessante, lá em João 6, 44. Diz assim Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Olha que coisa interessante. Ninguém vai a Deus, ninguém vai a Jesus, se você quiser levar pela mão sozinho, se você quiser forçar alguém a ir, se você quiser se esforçar, por algum motivo, produzir fé, se você quiser produzir fé em alguém, não funciona. Porque Jesus falou assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, é Deus quem leva você e eu a Cristo, a Jesus. Eu não posso ir sozinho. Eu nem quero ir sozinho. Porque o velho homem, a velha natureza, nunca vai desejar Deus. Ela sempre vai querer ser contrária às coisas de Deus. E ninguém pode sozinho ir a Deus. Mas é quando Deus nos leva para Ele mesmo. A fé, ela é um dom de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim: a fé é um dom de Deus. É dom, ele é um presente. É Deus quem dá a fé para mim e para você. Não existe nenhuma fé genuína sem a obra de Deus em nós. Então, você sozinha, eu sozinho, você sozinha, você sozinho, você não pode ter fé e nem produzir fé. E nem dizer: eu quero ter uma grande fé, eu vou ter uma grande fé. Sozinho você não poderá ter, porque a fé, ela é um dom sobrenatural de Deus, entende? Nós não produzimos fé. Quem dá fé para nós é Deus quem dá fé para nós. É Ele quem leva você a Ele. É o Espírito Santo que te conduz às coisas espirituais. É Ele quem faz. Não posso fazer. Ele é sobrenatural. Sem Ele, nada podemos fazer. É Ele quem dá para nós. Isso é muito maravilhoso, porque nada que Deus pede para nós, Ele exige que a gente faça por nossa própria força. Eu natural, você natural, sem Deus jamais pode buscar a Deus, não entenderá Deus, nem desejará Deus. Já parou para pensar, alguma vez você fala assim: meu Deus, eu falei a palavra para aquela pessoa, eu li a Bíblia para aquela pessoa, ela não recebeu, ela não entendeu, ela não quis. Já teve isso com você uma vez na vida? Pois é. A Bíblia diz lá em Coríntios que a fé, ela se discerne espiritualmente. Você e eu só podemos entender a Bíblia e as coisas de Deus se o Espírito Santo estiver em você. Se o Espírito Santo não estiver na vida de alguém, essas pessoas nunca entenderão Deus, nunca saberão a vontade de Deus para ela, não sabem nem o que aquilo quer dizer. É como se estivesse lendo um jornal, como se estivesse vendo uma notícia na internet, uma notícia qualquer, só isso. Por quê? Porque ela não é misturada com fé, ela não pode. A fé é Deus quem nos ajuda a compreender, a discernir. Deus precisa atuar em nós, Deus precisa iluminar a nossa vida, vivificar o nosso coração para a gente entender as coisas dele. E é Ele quem faz isso, né? É Ele quem faz isso. Ninguém pode ter fé.
Ah, como é que a pessoa tem fé? A pessoa tem fé. Como é que será que alguém tem mais fé do que eu? Já parou para perguntar? Se o irmão Castro tem mais fé do que você? Ou se eu tenho mais ou menos fé do que você? E se eu tenho mais ou menos fé que você, como que você vai saber? Eu não tenho, ele não tem, você não tem, mas se Deus dá, você terá. Amém? Se Deus colocar fé em você, você terá. E irmãos e irmãs, Ele coloca fé em nós. Amém? Ele coloca fé em você e em mim. Ele te dá fé até para crer. É legal quando a gente tem crianças, e as crianças têm os dias dos pais, né? Mas as crianças não tem, agora é o Natal, né? Todo mundo quer dar presente de Natal para a mãe, para o pai, essas coisas todas. E aí as crianças querem dar presente para vocês, né? E as suas meninas certamente vão querer dar presente para vocês. Elas têm dinheiro? Quem é que dá dinheiro para elas? É a gente que dá dinheiro para elas, não é? Toma aqui R$200, vai ali na detalhe, não, lá é 500, vai ali no outro lugar, compra, aí ela vem te dar, aí fala, olha, quem te deu o presente? Ela te deu ou você mesmo se deu? Você mesmo se deu, tecnicamente, né? Mas é assim que funciona. É assim que funciona a vida. Irmãos e irmãs, Deus dá a fé para a gente poder desenvolver a espiritualidade e crer nele. Olha que coisa interessante. Lá em Tiago 1,17 fala assim, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem de Deus, o Pai das luzes. E é Ele quem produz. Tudo que é divino, é Ele quem dá a você e a mim. Você não pode ter contato com Deus, com a sua palavra, com as coisas grandes, se Deus não te capacitar. Porque eu e você não temos produção de fé. Nós produzimos muitas coisas, mas fé nós não produzimos. A fé não torna a gente melhor do que ninguém, ela torna a gente dependente de Deus. Mas é Deus quem dá. Amém? É Ele quem dá fé para nós. Que coisa boa, né? Você quer ter mais fé? Tem que pedir para Ele. Se Deus me dá fé, me dá a fé para eu crer, me dá a fé para eu agir, me dá a fé para eu ser santificado, me dá a fé para eu vencer o pecado, me dá a fé para eu fazer em teu nome muitos milagres. Os discípulos não puderam fazer milagres porque acho que eles estavam querendo fazer deles mesmos, entende? Eles quiseram fazer deles mesmos, queriam expulsar o demônio deles mesmos, como se eles estivessem exercitando um poder. Talvez eles quisessem por ele mesmo dizer, sai desse menino, demônio. Mas eles achavam que eram deles. E Jesus falou, meus filhos, não é de vocês a fé é do Pai, faça em nome dEle, creia que é Ele quem vai fazer, e você vai ver, que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai pedir para esse monte, sai daqui, ele vai sair, passa para lá, ele vai passar, e assim vai acontecer, entende? A fé é assim, não é? A fé, ela é uma ação de Deus em nossas vidas. Não é impossível para ninguém aqui ter fé. Você pode, aliás, Jesus falou, olha, vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Olha que coisa boa, irmãos. Maior do que eu fiz. Esses dias a gente exercitou a fé, a gente estava lá no recanto, tinha que espalhar a pedrinha. Aí chegou lá uma meia dúzia de pessoas lá, eu, o pastor Cris, mais alguns meninos, né, e fomos as primeiras pasadas, e era um monte de pedra, tamanho desse teto aqui, ó. Aí já exagerei um pouco, né? Um pouco menor que o teto. Mas um monte de pedra assim, ó, que olha, gente, de pasada em pasada, daí eu lembrei do versículo, né? Eu falei assim, olha, se tiver fé tamanho do grão de mostarda, vai dizer esse monte passa para lá. E a gente até fizemos alguma força mental, mas ele ficou lá até a gente carregar, né? 250 pasadas cada uma, carrinho. E ele foi transportado para lá. Mas a fé com Deus é muito maior do que essas coisas.
Tem muitas coisas mesmo que você fala na sua vida assim, para isso sair da minha vida, quando que vai acontecer? Jesus falou para eu orar para essa montanha de um lado para o outro, né? Às vezes temos tanta dificuldade, às vezes temos tantas pendências em nossas vidas, e parece que aquilo nunca vai desaparecer, mas quando você orar, quando você crer e descansar, quando você menos esperar, o monte se moveu. Aquele monte não está mais no seu caminho. Aquele monte foi transportado, você fala assim, aquele monte saiu milagrosamente. Amém, irmãos e irmãs? Quantas coisas isso acontece com a gente. Olha, a fé ainda vive pelo que Deus disse e não pelo que vemos. Lá em Hebreus 11:1, a gente encontra assim: a fé é a certeza das coisas que não vemos e a certeza das coisas que queremos e a convicção das coisas que não se vê. A fé é uma certeza, mas muitas vezes você ainda não vê a coisa acontecendo, ou as situações acontecendo, porque a fé é certeza, mas você não vê. É isso que é fé, né? Lá, segundo os Coríntios capítulo 5, verso 7, fala assim: andamos por fé e não por vista. Eu ainda não estou vendo o reino celestial de Deus, mas eu creio que ele existe. Eu ainda não experimento muitas coisas grandiosas de Deus para a minha vida, mas eu sei que elas virão. Eu creio em Jesus Cristo e na sua presença, mas eu ainda nunca ouvi. Não sei como ele é, mas eu creio que ele existe. Eu sei que muitas coisas da minha vida estão para acontecer e vão acontecer, mas eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza. É quando você tem certeza. E quem é que te dá essa certeza? É o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é Ele que nos dá a certeza. Não é por isso que a Bíblia diz, ela mexe com fé. Ela fala: a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas você crê. É a certeza das coisas que você ainda não pode tocar, mas elas existem. É muitas coisas. A fé é a certeza. Olha, esse espaço aqui, tem muita coisa que vocês não estão enxergando, sabia? Aqui nesse espaço tem sinal de televisão, aqui nesse espaço tem sinal de celular, nesse espaço tem sinal de muita coisa. Nesse espaço tem um vento que você não vê, tem muita coisa que você não vê, e a maioria das coisas que existem nós não vemos, sabia disso? Nós não vemos, mas elas estão acontecendo, elas estão se movendo. Você está dentro de um planeta bem pequenininho, a Terra não é um planeta muito grande, mas você está dentro de um planeta pequenininho, e você não tem noção do tamanho que você é em vista do planeta. E você não tem noção do universo que nos cerca, mas ele existe. Da mesma maneira, você está junto com Deus, que você não está vendo, mas ele está presente. E ele está dizendo a você: meu filho, filha, você está comigo, eu estou com você, estamos presentes, mas logo você terá contato com muita coisa que você nunca viu, mas vai descortinar das suas vistas. E quando a gente fecha o olho carnal, abre-se os olhos espirituais sempre. Amém, querido? Quer a sua fé aumentada? Fecha os olhos carnais, as sensações, e crê naquilo que está muito além de tudo isso, que você vai ver muitas coisas. Por isso, quando a gente ora, a gente costuma dizer: fecha teus olhos. Por que fecha teus olhos? Porque às vezes é fechando os olhos que nós temos contato com as coisas espirituais. E a gente tem a fé fortalecida quando olhamos, fechamos os olhos carnais e abrimos os olhos espirituais e vemos a Deus, o Senhor das nossas vidas. Porque a fé, ela enxerga promessas, onde os olhos naturais só vê impossibilidades. Não fique por fé, não andamos por fé, não vivemos por vista, não andamos por vista, nós andamos por fé.
sabe? Jesus, o nosso Senhor, Ele está conosco, é fé, e a fé se desenvolve, e a fé experimenta, né? E a fé espera, e a fé experimenta aquilo que você esperou, não é? E a fé não ignora a realidade, ela apenas vê aquilo que os olhos espirituais enxergam e vão enxergar. Coisa boa, né? É fé, gente. Ninguém tira a nossa fé, porque é Deus quem dá. Ela é Deus que coloca na sua vida a fé. Não fique em crise de fé. Se eu creio ou não creio, vivo ou não vivo. Creia só, e aquilo é suficiente para a sua vida. Aquilo vai te fortalecer, vai te abençoar. Amém, amados? Isso é com a gente, sabe? Ali ainda, em Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Tudo foi feito pela palavra de Deus, nós descansamos nela. Se Deus criou tudo que nós temos, vemos e vivemos, Ele criou tudo isso, Ele também poderá cuidar de você. Já pensou? Deus cuida do universo, Deus cuida do mundo. Deus criou tudo pela sua palavra. A palavra dele foi suficiente para gerar, para criar. A palavra dele foi suficiente para tudo. E a gente tem que crer sempre que ao fechar os nossos olhos carnais e abrirmos os olhos espirituais, podemos saber que Deus está cuidando de mim, cuidando de você. Amém, queridos? Cuida. Eu gosto da história de Martinho Lutero, que foi aquele que creu, que traduziu a Bíblia para a língua dele, para o alemão, e ele traduziu, né, para o alemão, e ali naquele tempo, o Martinho Lutero era muito inteligente, não é? E a gente podia dizer que ele era o chat GPT lá do seu tempo, não é? Pela sua inteligência ele criou a linguagem, o alemão, ele traduziu, ele inventou palavras, e ele chegou um tempo da vida dele, que ele estava muito desanimado, sabe? Estava desanimado, começou a murmurar, começou a reclamar da vida, e ficar mal-humorado, e a esposa dele começou a sofrer com aquilo, né? Porque quem sofre com o nosso mau humor é quem está à nossa volta, né? Se a gente ficasse quieto, tivesse o poder de ficar quieto, seria menos pior, né, gente? É ou não é? De vez em quando lá em casa, quando alguém está mal-humorado, a gente fala um para o outro assim, ó, retire-se. Ela fala para mim, eu falo para ela, a gente fala para as filhas, viu, se retire que é melhor, né? Daí vai ficar tudo bem, não é? Se retire. Talvez a mulher dele queria falar isso para o Lutero, se retire. Mas um dia ele chegou em casa e a mulher dele estava chorando, angustiada, e ela dizia assim, e ele dizia, por que você está chorando, mulher? Por que você está chorando? E ela dizia, ele morreu. Ele dizia, mas quem morreu? Ela dizia, ele morreu, Jesus morreu. E ele olhou para ela e disse assim, mulher, ele não morreu, ele ressuscitou. Eu acabei de traduzir Lucas capítulo 24, aí está dizendo que ele ressuscitou, ele não morreu. Ela falou assim, é mentira. E ele ficou, como assim mentira? E ela disse para ele, se fosse verdade, você não estava com essa cara de boi mocho. Você não estava aí, se ele tivesse ressuscitado sua vida, não estaria desse jeito. Aí ele falou, me perdoa, mulher. Realmente, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e eu creio que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nenhum crente tem direito de ficar com essa cara de boi mocho, né? Esses homens com essa unção de búfalo. As mulheres conhecem bem os homens com unção de búfalo, conhecem, mulheres? O que é unção de búfalo? Quando você olha para a cara do marido, ele faz assim, o que foi? Nada. Essa unção de búfalo que você tem, mulher, pelo amor de Deus, homem, não é? Ela falou para ele assim, se ele tivesse ressuscitado, você não estaria com essa cara de búfalo? Aí ele falou, é verdade, me perdoa, ele ressuscitou, eu creio que ele ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, ele é a nossa força, ele é a nossa alegria, ele é a nossa vida. Aí deixou a fé se manifestar nele de novo. Amém, queridos? Jesus ressuscitou.
Eu já fui lá em Jerusalém, na porta do lugar onde ele saiu, né? Só não foi mais maravilhoso, porque ao contrário do que a gente imagina, né, a gente pensa que vai chegar lá e vai ficar contemplando, vendo, não, é uma filaiada que sai logo que eu quero tirar foto, é sai lá que eu quero tirar foto, que é um negócio. Mas se não tivesse a turma da foto, eu teria aproveitado mais. Mas mesmo assim, quando eu vi o túmulo lá vazio, está escrito em cima, ele vive, meu coração se encheu de alegria, porque a gente sabe que a fé vem porque ele ressuscitou, e ele é o autor, e ele é o consumador da fé. Quem se encarrega de dar fé para você é ele mesmo, é Jesus. Ele não só pede o presente, mas ele te dá o dinheiro para comprar o presente, e ele recebe o presente para ele mesmo, porque Deus não pede nada para mim e para você, que ele não nos capacite a fazer. Amém? Está com fé fraquinha, está precisando de fé, está angustiado? É simples. Se você tem o coração sincero, você fecha seus olhos e fala: Pai, me dá fé, que o Senhor é o autor e consumador da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da sua palavra. E é ele quem vem, né? Vamos imaginar o anjo que vem com aquela bola de fé, não é? E ele vem com a bola de fé e coloca dentro de você e fala: toma fé. E você tem fé, porque a fé é ele quem dá. Amém, queridos? É ele quem faz. Se ele sustenta tudo, sustenta a sua vida. Se você crê nele, você descansa, porque a fé descansa. Você não precisa entender o caminho quando conhece o guia. É ele quem vai te dar a fé, não é? Coisa boa, não é? A fé vem dele. É ele quem dá. É ele quem capacita. É ele quem ministra a nossa vida. Amém, amados? É isso que ele faz. Então, queridos, fé, que fala em Hebreus capítulo 11, que você vai ver que ele vai falar lá no capítulo 11, que pela fé muita gente fez um monte de coisa. Nós vamos ver depois o que cada um fez e o que são esse monte de coisa. Mas ele começa primeiro ali, primeira coisa que ele faz é: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É isso que Deus fala para a gente, que Ele fala para nós, a fé. Olha que coisa, a palavra pequenininha, né? 2 letrinhas, fé. Você tem ou não tem? Primeiro, quem te dá fé, quem gera fé é a palavra dele, as coisas dele. Quem é o autor da fé é Jesus Cristo. É ele quem faz todas as coisas, e ele quem dá a você. Tem gente que fala: eu quero ter fé, não consigo ter fé, meu Deus, não preciso ter fé. Qual é o caminho que você está tendo? Você está querendo produzir fé em você mesmo? Você não produz. Você pode produzir músculo. Você vai lá, ergue umas latas de cimento com um cano no meio, né? Aí você ergue, abaixa, você vai produzir músculo em você. Você toma remédio, você produz lá os hormônios. Come, produz hormônios. Mas fé, não. Fé é Deus quem dá, porque é um dom sobrenatural. E aí você se move por ela. Você tem fé ao tamanho de um grão de mostarda? Sim ou não? Sim. Não precisa ter medo de falar: eu tenho fé ao tamanho do grão de mostarda. Tem. Os discípulos também tinham. Mas o que eles precisavam é deixar Deus operar na vida deles. O que eles precisavam é crer que Deus ia fazer. Que não era eles, porque às vezes a gente tem medo, né? Às vezes tem medo até de orar por alguém, porque alguém não vai ser curado. Já parou para pensar nisso? Não vou orar por você não, porque vai que você não é curado, né? Tem medo de orar, nem ora, mas é por isso que não é curado. Porque você acha que é você que vai fazer. Mas não é você que vai fazer. O que vai fazer é Deus.
Você é só um instrumento. Você vai chegar nas pessoas e dizer, olha, é como Pedro falou lá na porta em Jerusalém. Quando pediram para ele dinheiro, e ele falou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou passar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta e anda. O que aconteceu? O sujeito pulou, levantou. Aí, olha, porque ali ele aprendeu. O mesmo Pedro que não conseguiu expulsar o demônio do menino, lá em Mateus 17, lá em Atos, ele falou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta e anda. Amém, querido? Quando você precisar orar por alguém, por você mesmo, você vai dizer, em nome de Jesus, aquele que eu creio, em nome de Jesus, seja curado. Você tem um problema na sua frente, você vai dizer, em nome de Jesus, eu creio que Deus pode fazer. Montanha, sai da minha frente, e a montanha se moverá da sua frente, quando você menos esperar. Amém? Não precisa fazer força, nem se cobre. Ore em nome de Jesus, o que for da sua vontade irá acontecer. O que for que Ele quiser fazer, vai acontecer. Amém, amados? Acontecerá. Deixa a fé operar na sua vida, ela é de Deus, ela é uma coisa de Deus. Ele vai te fazer crer. Quero ter vou encerrar com essa historinha que eu li, uma coisa muito interessante. O homem caminhava à noite em uma estrada, numa montanha. Sem perceber, ele caiu num barranco. No desespero, ele agarrou num galho. E naquela escuridão, não conseguia enxergar nada. E ele gritou assim, socorro! Tem alguém aí? Socorro! Tem alguém aí? Então, uma voz respondeu, solte o galho. O homem esperou, e a voz disse de novo, solte o galho. E o homem esperou. Como é que ele ia soltar a única coisa que ele estava confiando? Mas ele decidiu então não obedecer, segurou firme até amanhecer. E quando a luz chegou, ele percebeu que estava a meio metro do chão. Era só ter soltado. Quando ele soltou, quase morreu de tanta câimbras. Mas a voz disse para ele, solte o galho. Às vezes Deus fala assim com a gente, né? Quando a gente segura nossas preocupações, achando que a gente está no controle, e Deus está dizendo para nós, confia em mim, solta o galho. É ou não é? Às vezes você está angustiado com coisa, com as suas picuinhas, seus problemas enormes, que a gente tem a mania de pegar nossos problemas, botar uma lupa em cima dele, né? Ele fica grande, mas daí a fé, ela começa a operar e diz para você, solte o galho, meu filho, solta o galho, minha filha. Mas você, não, eu preciso resolver. Nosso mal é este, não é? Nós fomos programados para resolver. Nós não sabemos e não conseguimos não fazer nada. Esse é o nosso mal depois do pecado. Deus recebeu a oferta de Abel, porque Abel ofereceu o que estava à disposição. Ele era pastor dos bichos, das ovelhas. Ele ofereceu o que já estava. Quando Deus pediu, ele deu. Era fé. Deus não se agradou do Caim, porque Caim queria oferecer o fruto do seu suor.
O pecado, ele está ali, no suor do nosso braço. A religião, ela é aquela que fala que você pode chegar até Deus pelo que você faz, pelo que você produz, pelo que você acha que está pronto ou não está pronto. Essa é a religião. O Evangelho, ele fala assim: vem, o meu filho já fez tudo por você, receba. E a gente tem uma dificuldade tão grande em receber, não é verdade? A gente não sabe ficar sem fazer nada. A gente quer fazer alguma coisa o tempo todo. Fomos programados para fazer alguma coisa. Mas quando a fé diz descansa, você tem que obedecer. Se a fé diz solta o galho, solta o galho. Larga o galho. E você vai ver que as coisas irão acontecer. É ou não é verdade? O que é que está segurando? Vira a pessoa do lado aí e diga assim: solta o galho, meu filho. Diga aí. Solta o galho. As coisas vão acontecer. Entendeu? Sabe aquela pessoa que quer resolver tudo? Quer sair correndo atrás de tudo, resolvendo tudo? É ou não é? Que vai arrumar uma coisa, vai saindo arrumando, e saindo dando ordem, saindo fazendo aquela coisa toda. Eu já fui bastante disso. Agora aprendi uma coisa, olha, eu sempre digo, olha, as coisas se resolvem por si mesmas. Muitas vezes você não precisa fazer muita coisa, ou quase nada. As coisas se resolvem. O dia que você morrer e bater as botas, tudo continuará normal. Se você fizer grande favor de não deixar dívida para ninguém, já é uma boa coisa. É ou não é verdade? Mas quando eu e você bater as botas, tudo continuará a acontecer normalmente, tudo se dará jeito e você vai ser totalmente desnecessário. A fé diz: solta o galho e você vai descansar. Não é? Venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e eu vos aliviarei. Olha que beleza. Ele fala: descanse, gente, descanse na minha presença. Fé é o descanso. Só quem largou tudo que agradou a Deus, quando formos desnecessários que agradamos a Deus, é assim que Ele faz. E eu quero descansar na fé, porque a fé é Ele quem me dá, amém? É Ele quem vai te dar. Nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, colocar nossa vida diante dEle. Deus, meus irmãos aqui que nos ajudam na fé, a desenvolver a fé nas músicas. Olha, eu quero dizer a você uma coisa: se Deus te mostrou que existe alguma área da sua vida em que você está segurando o galho, alguma preocupação, algum medo, alguma ansiedade, algum controle de tudo, alguma coisa que você ainda não consegue entregar, esse é o momento de você deixar a fé te levar. É isso. Talvez seja uma decisão difícil da sua vida, talvez uma coisa incerta da sua vida, talvez um relacionamento da sua vida, talvez uma área financeira da sua vida que você está segurando, não consegue descansar, talvez uma enfermidade, talvez o seu filho que não está correspondendo àquilo que você sonhou para ele, talvez seu futuro. Deixe o futuro para Deus. Saiba que a porta sempre se abrirá. E se algo tira a sua fé, é que você não tem a fé de Cristo. Porque a fé que Deus dá, ninguém tira. Amém? Quando você ouvir dizer assim: o diabo vai tirar a sua fé, o diabo não tem esse poder. O diabo não tem poder de tirar a fé de ninguém. Aquilo que Deus dá, está dado. É Ele quem faz, é Ele quem vive, é Ele quem te supre todas as coisas. Amém, querido?